Maria Cecília. Bom, então, primeiro é da empresa Nestlé Brasil Limitada, o nome do produto alimento para suplementação de nutrição enteral oral, o expediente 101.3703/11.3, o processo administrativo 25004-3300056/2011-84, recurso administrativo referente à petição de registro único de alimentos e bebidas. Então, nós apresentamos aqui na nossa DICOL aberta ao público passada o indeferimento, que de acordo com o artigo 11 da Resolução 204, a empresa não cumpriu integralmente a exigência técnica, não apresentou especificação do ingrediente óleo de peixe que atendesse ao limite máximo para o contaminante mercúrio, estabelecido para qualquer alimento no anexo do decreto 55871 de 65. Como o voto da Coral seria, naquela ocasião, dar provimento, e nós tivemos o dar provimento justificado que a empresa demonstrou que o produto atende o limite estabelecido na legislação. A dúvida formada naquela reunião de diretoria colegiada do dia 14/2 foram a respeito se os documentos que comprovavam esta obediência à regra, se foram atendidos em tempo hábil. E foi esse o relato da Coral. A Coral esclarece que a empresa apresentou, na petição original de registro único de alimentos, especificação do ingrediente do óleo de peixe, contrariando o limite máximo para o contaminante mercúrio estabelecido para a categoria qualquer outro alimento. E por isso foi indeferido. No entanto, na petição original constava também laudo comprovando que o ingrediente óleo de peixe atendia o limite máximo para o contaminante de mercúrio estabelecido no decreto 55871 de 65. A Coral propôs a DICOL dar provimento ao recurso justamente porque o laudo constante no processo original comprovava a adequação do produto quanto à presença do contaminante mercúrio e, considerando que no recurso a empresa esclareceu que a especificação a ser usada no Brasil estava adequada. Dr. Jaime, essa é a resposta da nossa dúvida anterior. Então, a proposta da Coral continua sendo dar provimento ao recurso. E aí, doutor Barbano, eu gostaria de verificar com a empresa se ela pretende fazer a sustentação oral a si mesmo ou já se considera satisfeita. Ok, Barbano, a empresa não necessita da sustentação oral. Nós podemos votar e passar para o outro? O outro processo é semelhante a esse ou é um caso diferente? Não, é outra Perfeito. coisa. Então, eu vou submeter à votação esse processo do item 2.211. Jaime. Acompanha a relatora. Agenor. Bom, então, aprovado o parecer da diretora relatora por unanimidade, passamos ao item 2.223. Isso, da empresa Nestlé Brasil Limitada, o nome do produto, fórmula infantil à base de proteína parcialmente hidrolisada com ferro para lactentes, o número do expediente 102.6374/11.8, processo 25004-310073/2010-92, recurso administrativo referente à petição de registro único de alimentos e bebidas. O indeferimento foi feito de acordo com o seguinte parecer. A empresa não cumpriu integralmente a notificação da exigência técnica número 162.250/11, conforme dispõe o artigo 7º da resolução RDC 204/2005. Os itens 3 e 8 não foram atendidos, uma vez que não constam no cumprimento da exigência. Os laudos comprovando os teores de THA, EPA e ARA e nucleotídeos. Só um minuto.
as informações apresentadas pela empresa para a utilização de L-arginina não são suficientes para justificar a necessidade de adição na fórmula à base de proteína parcialmente hidrolisada do soro do leite. Esse é o motivo do indeferimento. O voto da Coral é negar provimento com o seguinte parecer: a Comissão de Análise e Instrução de Recursos de Alimentos recomenda negar o provimento para o recurso em questão, de acordo com o seguinte parecer: no recurso, a empresa não comprovou erro na análise técnica, mudou a composição do produto e apresentou nova documentação, e isso está em desacordo com a Resolução Anvisa 25 de 2008. Quanto à exigência referente aos nucleotídeos, a empresa somente cumpriu o solicitado por meio de exigência no momento do recurso, certo? Com relação à exigência feita para justificar a adição de L-arginina, a empresa envia novos argumentos e nova documentação que não foram suficientes para comprovar a necessidade desse aminoácido e, apesar disso, a empresa decide retirar a L-arginina da formulação. No recurso, a empresa alterou o produto objeto da petição original, implicando em uma nova análise. Nesse caso, a alteração proposta não pode ser aceita, visto não estar prevista na RDC 25, sendo necessária uma nova petição de registro. Por fim, a empresa argumenta a não realização de exigência técnica para adequação do produto às novas resoluções. No entanto, não caberia nova exigência, tendo em vista que a empresa não cumpriu integralmente a primeira exigência realizada e, de acordo com o artigo 11 da Resolução 204, o não cumprimento de exigência técnica na forma dessa resolução acarreta o indeferimento. A categorização é o princípio da legalidade e, por isso, a Coral mantém a sua posição de negar provimento. Acredito de ser o que nós podemos ouvir a empresa. Então, passo a palavra a... Agora, não sei se você é a Érica. Ah, então tá bom. Para a Érica Peixoto, representante legal da empresa, que tem 5 minutos, Érica. Okay, só um minutinho. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom, primeiro, boa noite já, né? Obrigada por estar nos ouvindo aqui. Eu entendi completamente todas as posições da Coral a respeito de manter a negativa. Contudo, eu gostaria, de fato, de fazer uma sustentação oral em 2 pilares. Primeiro, na parte do processo em si, da tramitação, e segundo, na importância desse produto dentro do grupo, né, dentro do escopo da empresa. Com relação ao processo em si, ele foi iniciado em agosto de 2010, portanto, mais ou menos 1 ano e meio atrás. Ele estava ainda naquela ocasião com a Receita visando o atendimento de uma portaria que estava em vigor na época, que datava desde 1998, que era a portaria 977. Ao longo da tramitação, de fato, foi feita uma exigência a qual a gente conseguiu responder, isso 8 meses depois de iniciado o processo. Respondemos, então, em julho de 2011. Então, esse período ainda era também um período dentro de uma portaria 977 de 1998. Na sequência, houve uma alteração dos marcos regulatórios que regem essa categoria de alimentos infantis. O que aconteceu? Em setembro, foi publicada a nova resolução, definitivamente, que vinha de uma consulta pública e que altera ou ajusta, não altera completamente, mas ajusta, sim, algumas regras e deixa mais claro, por exemplo, a questão da presença da arginina, por exemplo, questão de idade, etc., dentro de alguns critérios da legislação. Visto isso, a própria Anvisa, depois, numa reunião em que nós fizemos, em conjunto com a Associação das Indústrias de Alimentos, teve uma orientação de que os novos processos, de novos registros, deveriam, então, se adequar à nova legislação, né? Os produtos já deveriam estar adequados no ato da avaliação e deferimento ou indeferimento. Naquela ocasião, então, isso foi em setembro, a gente passou a revisar não só esse processo, mas com certeza todos os demais processos que a gente tem em curso com a Anvisa, para buscar a renovação não é renovação, mas a revalidação das receitas à luz dessa nova legislação, e não mais à luz da portaria 977, em especial daqueles produtos
que não estão no mercado hoje, que são novos registros. Com isso, o que aconteceu? O desenvolvimento de uma receita desse tipo de categoria de produtos, ela não é assim também tão simples. Então, é uma receita baseada em ciência, qualquer modificação que se faça, uma receita que já está garantida, ela tem que ser feita com um determinado procedimento interno da empresa para garantir a segurança e a adequação da sua formulação aos princípios nutricionais. Infelizmente, entre o prazo da nossa resposta de exigência, da publicação da nova portaria, das novas resoluções, que foi em setembro. Então, em julho, a gente respondeu com base na portaria anterior. Em setembro, houve a publicação da nova legislação. Em dezembro, foi o indeferimento. A gente estava recebendo todo o material novo já dessa receita revisada, adequada à nova legislação. Então, o que a gente não teve ainda nesse meio foi o tempo de conseguir fazer um aditamento ao processo, já informando a revisão do produto à nova legislação. Quando veio o indeferimento, eu tinha que responder alguma coisa. Eu não podia mais responder sobre aquela receita anterior, porque ela já não ia ser mais vigente de qualquer forma, porque a gente já tem a proposta da receita revisada. Por isso, há essa sensação de que houve uma mudança completa na fórmula. Não houve uma mudança completa na fórmula. O que a gente fez foi apresentar a receita revisada já à nova legislação. Eu entendi, naquele momento, que isso não é completamente impertinente, porque nós estamos num momento de transição do marco regulatório. Então, se eu tenho essa diretriz de que eu tenho que pegar os produtos que estão em curso de novos registros e atualizá-los à nova legislação para, no ato da publicação, já seguir a nova legislação, então foi isso que eu fiz. Só que realmente houve um contratempo aí entre setembro e dezembro, porque a gente tem que revisar a fórmula, e para revisar a fórmula você faz uma série de testes, enfim, tem todo um programa interno da empresa. E foi por isso que a receita que veio, portanto, no recurso, foi diferenciada da receita original. Essa receita que veio no recurso, ela sim retira a L-arginina, que passa a ser claramente, inclusive para a Codex também, já não mais considerado como um aminoácido essencial, semi-essencial, que antigamente era provido dentro de Codex, dentro de Comunidade Europeia, como um dos aminoácidos que deveriam compor o perfil aminolítico do produto em comparação ao aleitamento materno, passou a não ser mais. Nós entendemos, nosso argumento foi, nós confiamos no que nós fazemos, estava completamente alinhado, frente a uma nova solicitação da Anvisa e realmente a um novo códex apoiado nisso. Então, não foi feita a solicitação. Quando foi feita a primeira solicitação da arginina, a gente defendeu a manutenção da arginina, porque estava em acordo com aquele documento que nós tínhamos na época. Na sequência, foi publicada uma sem arginina de previsão, a gente revisou a receita para retirar. Mas não entendemos que seja errado, não é prejudicial ao lactente, e com base nos documentos científicos que a gente tinha até aquele momento. Continua não sendo errado, só para deixar claro, não é prejudicial, apenas entendo que agora, novo posicionamento científico é de que não é mais necessário atingir aquela quantidade de arginina no produto final. Então, essa é a defesa da arginina. Todos os demais itens, nessa nova receita que segue dentro do recurso, que, portanto, é para adequar a nova legislação, ela também já cumpre todos os demais itens anteriores da exigência. Portanto, o que eu gostaria de propor aqui, dentro dessa análise de processo da tramitação, é uma possibilidade de que, então, essa nova receita siga como se fosse um trâmite de alteração para adequar a nova legislação. Ainda com relação, só para colocar um pouquinho esse produto num escopo, esse produto é um produto de base hidrolisada, ele tem um foco em utilização hospitalar para crianças que tenham um histórico familiar de prevalência à alergia. Portanto, é um produto que existe hoje, a gente já tem uma receita no mercado, essa receita visa uma substituição futura. Toda a receita desse, pela especificidade do público e pela especificidade da receita em si, por ser uma base hidrolisada, ela exige um alto investimento na fabricação, é muito especializada. Então, esse alto investimento não é só um recurso financeiro, é um recurso também de desenvolvimento de fornecedor exclusivo, é um desenvolvimento de tecnologia apropriada de fabricação, e toda essa revisão da receita também demandou uma revisão da fábrica, inclusive, com novos egrons, com novos equipamentos. Tudo isso, para colocar em voga num processo fabril, também demanda um tempo de transição. Então, o que a gente fez, e a empresa decidiu, nesse momento, pela especificidade
pelos volumes que são distribuídos no mundo, toda a fabricação dela é feita em uma única unidade dedicada no mundo. E esse produto vai para todos os demais países. Todos os demais países que a gente fabrica e comercializa já tem a receita que é original desse processo implementada. Só o Brasil não tinha. Mas todos eles estão aceitando a modificação que a gente apresentou no recurso, caso venha a ser aprovado para também comercialização no Brasil. Então, assim, só dentro desse escopo, finalmente, só para concluir, o que a gente pede é que essa receita, portanto, dentro do recurso, visando adequação a um novo marco regulatório, num momento de transição, possa ser avaliado tecnicamente. Érica, sim, Maricília, pois não. Acredito que a única forma de atender sua solicitação é de ordem formal. A questão técnica já está decidida, já está posta na normativa, e eu queria perguntar para as pessoas da Gerência Geral de Alimentos se essa regra, quando ela foi emitida, tinha transitoriedade e a solicitação, a apresentação do recurso foi feita dentro do prazo da transitoriedade. Meu monitoramento. Aqui, ó. Tá bom. Com relação a esse ponto específico do porquê não foi feita uma exigência, se tratando de... Não é isso. Não, a norma prevê um período para se adequar. O ponto principal da manutenção aqui do negar provimento foi justamente porque a empresa não cumpriu uma exigência técnica anterior. Então, a análise técnica não verificou a necessidade de se fazer uma exigência técnica para se adequar a um novo regulamento, porque anterior a isso, a empresa não havia cumprido adequadamente uma exigência técnica. Então, foi este o motivo principal do indeferimento, além de outros já citados. Eu tenho uma dúvida só. E essa dúvida diz respeito... porque tem dois processos da Gerência Geral de Cosméticos que eu estou trazendo hoje para cá, ver se a gente não está utilizando... se não é o mesmo caso de lá. Lá, houve uma determinada exigência no meio do processo, essa exigência não foi cumprida. Posteriormente, houve uma alteração por parte da Anvisa do normativo ou do entendimento que baseava aquela exigência. Ou seja, aquela exigência deixou de existir. Nós já julgamos anteriormente um processo da GGCOS, em que nós demos provimento da GGCOS, não foi? Que nós demos provimento ao recurso porque a situação era essa. Quer dizer, a exigência, num determinado momento, não se justificava mais, porque o normativo mudou, o entendimento mudou, e se naquele momento, se a empresa pedisse o registro daquele mesmo produto, ela receberia. Então, não tem sentido exigir da empresa, aliás, não dar provimento ao recurso. É esse o caso ou não? É bem similar. Então, nesse caso, foi feita uma exigência com base na portaria 977 de 1998, a empresa cumpriu e logo após foi publicada a RDC 43, e essa RDC não cumpriu adequadamente. Então, tinha 9 itens a exigência técnica e, na totalidade, o parecer detalha isso muito bem, o porquê que ela não cumpriu adequadamente a exigência. Então, a opção técnica foi não fazer nova exigência para a adequação à RDC 43, que era nova, tinha sido publicada no meio do processo, porque ela não havia cumprido uma exigência técnica anterior. Esse foi o caso. Mas as exigências que ela não cumpriu deixaram de ser exigidas, necessárias com a nova regulação? Elas são importantes ainda. Por exemplo, a presença de nucleotídeos. Mas elas mudaram um pouco a forma disso. Por exemplo, a L-arginina, anteriormente, a 977, previa a adição desde que comprovada a necessidade para melhora da qualidade proteica. Hoje, por exemplo, a L-arginina não poderia nem ser adicionada. Então, a exigência teria que mudar um pouco. Se fosse feita uma segunda exigência, vamos supor que a empresa tivesse cumprido a exigência técnica anterior. O técnico faria uma nova exigência, porque um pouco alterada, modificando um pouco, para adequação ao novo regulamento, que é a RDC 43 de 2010. Só garantir aqui, não, assim, porque
porque agora eu fiquei mais em dúvida do que antes. Acho que a pergunta do Jaime foi importante, mas a resposta não deixou clara a seguinte questão. Houve uma alteração da norma na tramitação do processo. Ponto. Bom, a obrigação da empresa era com a norma do dia que ela protocolizou o processo. Né? Mas, se a norma subsequente podia favorecer, de alguma forma, a tramitação do processo, poderia se aplicar a norma subsequente. Qual foi a norma que foi aplicada para justificar o indeferimento? Resolução RDC 204. Ele não cumpriu a exigência técnica feita com base na norma antiga, 977. Desculpe, mas essa decisão também veio posterior à publicação da nova. Senhora Érica, se nós tivermos alguma dúvida, nós vamos nos dirigir à senhora. Só um segundo, por favor. Tá? Max. Acho que a questão se pauta no seguinte questionamento. Foi feita uma exigência durante a vigência de uma norma. Essa exigência deveria ter sido cumprida em um determinado período. Nesse período, surgiu a nova norma ou não? Ela foi quando a exigência técnica foi cumprida, ainda estava em vigor a portaria 977 de 98, mas quando o parecer de indeferimento foi publicado, já estava em vigor a nova resolução. É uma questão... Eu gostaria de fazer uma análise mais profunda desse caso e eu queria pedir vista do processo. Perfeito. Vistas concedidas para conhecimento da empresa. O Dr. Jaime tem 2 reuniões similares a essa para apresentar o relatório na mesma reunião, mas vocês vão ser devidamente comunicadas da data em que ele fará isso. Desculpe, só para termo de esclarecimento, porque é a primeira vez que eu estou aqui participando. Claro. Então, significa pedir vista que o processo fica em stand-by? O processo não está sendo julgado, ele terá uma nova análise por parte do diretor que fez a solicitação de vistas, e o diretor que fez a solicitação de vistas traz um parecer dele à reunião, que pode ser complementar, pode ser contrário, ou pode ser acatando o parecer original. Desculpa, só mais uma pergunta. Neste meio tempo, a empresa tem alguma oportunidade de manifestação maior? No meio tempo, não tem a oportunidade, novamente, no julgamento, de solicitar aqui a sustentação oral. Tá ótimo, obrigada. Desculpa. Não tem do que. Uma boa noite para vocês. Eu passaria, pedindo à diretoria aqui para que nós possamos avançar na nossa tarefa, ao item 2224, que também é da Coral Alimentos, e também tem um pedido de sustentação oral aqui, a empresa ProDiet Nutrição Clínica Limitada. Porque aí nós vamos sendo gentis com as pessoas que estão aqui e, claro, ficando com a tarefa que nós vamos ter de cumprir de qualquer jeito, que é terminar o julgamento dos processos que estão na pauta. Então, se a diretoria não se importa, eu pediria que a doutora Maria Cecília passasse ao item 2224. Então, vamos lá. A empresa ProDiet Nutrição Clínica Limitada, o nome do produto é Alimentos para Situação Metabólica Específica para Nutrição Enteral, Oral, formulado para pacientes renais crônicos sem diálise. Certo? Em diálise? Em diálise, tá. A petição, o recurso do expediente é 102.8334/11-0, o processo 25004-260021/2011-81, e o assunto é recurso administrativo referente à petição de registro de alimentos e bebidas. O indeferimento foi feito de acordo com o seguinte parecer: não foi apresentado no processo estudo clínico que demonstre que o produto para qual se solicita o registro ou produto similar possui efeito superior ao esperado quando utilizado uma fórmula padrão para nutrição enteral.
o produto possui o edulcorante sucralose. A decisão da Coral, em unanimidade, foi de negar provimento. O parecer da Coral, já do recurso, no julgamento do recurso, ela recomenda negar o provimento para o recurso de acordo com o seguinte parecer. No recurso, a empresa não comprovou erro na análise técnica e apresentou nova documentação em desacordo com a RDC 25 de 2008. A empresa argumenta a não realização de exigência técnica para adequação do produto às novas resoluções. No entanto, conforme o parágrafo único do inciso 2 do artigo 2º da Resolução RDC 204, de 6 de julho de 2005, a insuficiência da documentação técnica obrigatória quando do protocolo da petição, conforme estabelecido em regulamento técnico estabelecido, e a conclusão da análise técnica com resultado insatisfatório pelos documentos apresentados, ensejam o indeferimento da petição. Portanto, não cabe elaboração de exigência técnica para solicitação de documentação faltosa ou adequação do produto quando se tratar de requisitos já exigidos em legislação. Então, este é o parecer da Coral quanto ao recurso, e nós estamos prontos para ouvir a sustentação oral. Não, são 18 mais 6, dá 24. Para sair do mercado, 24. Posso falar? Não, Boa noite. Desculpa. Não, só para pedir para você se identificar. Nós estamos com a Luciana Dutra, Isso. que é responsável técnica e da empresa ProDiet. Isso. Por favor. O indeferimento do processo, né, se deu pela RDC 449, onde diz que situação metabólica especial, ele tem que ter uma supressão, redução de alguns macros e micronutrientes, e que essa comprovação tem que ser feita por estudos, onde existe um documento não oficial que categoriza que tipos de referências que são aceitas. Quando nós solicitamos o motivo do indeferimento, que veio escrito, esse era o motivo que os estudos tinham sido insuficientes, nós não apresentamos novos estudos, nós apresentamos os estudos classificando eles dentro da referência, que são estudos clínicos de referências, que são considerados nesse documento não oficial aceitos. Os estudos, o produto em si, ele obtém redução de vários micronutrientes e supressão de um dos micronutrientes, de algumas vitaminas hidrossolúveis, que na estimativa de consumo não ultrapassa o L. Ou seja, ele comprova a segurança de uso do produto. Esse mesmo produto, ele é registrado e está no mercado em nome de um outro fabricante nosso. A empresa trabalha com 2 fabricantes e ela tinha esse registro, o produto está no mercado há 5 anos, está entrando em fase de revalidação como situação metabólica especial, na mesma categoria, situação metabólica especial para pacientes renais crônicos em diálise. O produto, eu apresentei no processo de indeferimento 4 atestados de capacidade técnica, todos os estudos, que são 37 estudos, alguns estudos que são de referência grau B, pelo ESPEN. Todas as reduções são classificadas para pacientes renais. E após o indeferimento, nós pedimos um parlatório, e no parlatório os técnicos confirmaram que o estudo que eles esperavam era um estudo do produto final. Em nenhum momento, nem na resolução e nem nesse documento oficial, diz que você tem que apresentar um estudo do produto final, e sim um estudo que comprove a finalidade de uso. E essa finalidade de uso é comprovada em todos esses estudos, onde você diz que um paciente renal crônico, ele precisa de uma redução de potássio, ele precisa de uma redução de sódio, ele precisa de uma redução de cálcio. Isso é comprovado na composição do produto e nos estudos apresentados. Então, em nenhum momento a empresa, após ser apresentado
ter tido o indeferimento, apresentou novos estudos. Ela simplesmente mostrou que os estudos apresentados ali comprovam essa finalidade de uso do produto. Tanto é que, há 5 anos atrás, onde a mesma legislação que regulamenta, que é a 449 de 99, aprovou o produto. E o produto está no mercado. Esse produto foi indeferido em dezembro de 2011, e agora, em janeiro, nós temos a publicação da CP2, que a gente sabe que a gerência de alimento tem uma preocupação de tirar a situação metabólica do mercado, onde vai passar para a fórmula modificada, que simplesmente para retirar essa denominação na designação do produto. Mas essa CP, apesar da empresa participar de associação e saber que existia uma preocupação da gerência de alimentos em terminar com essa categoria de situação metabólica especial para passar para a fórmula modificada, o processo entrou antes da CP2 e o indeferimento saiu antes da CP2. A CP2 foi publicada em janeiro de 2012. Eu estou entendendo que o fato não se repete, né? Não é o mesmo do anterior, não. Né? Não é o mesmo. Não é o mesmo. Eles não foi feita exigência, foi simplesmente feito um indeferimento. É um indeferimento. Tá. Uhum. O produto ele vai continuar no mercado em nome de outro fabricante. Eu queria ouvir a área técnica a respeito desse assunto, dos dois assuntos, em relação à existência de uma outra fórmula sendo registrada e a questão do indeferimento. Inicialmente, quanto à aprovação anterior de um produto similar ou igual em nome de outra empresa, é importante observar que o motivo do indeferimento foi baseado em um item da legislação que solicita a comprovação da eficácia que se propõe. Então, a gente não está com o processo da outra empresa aqui, não tem como confirmar que tipo de documentação foi apresentado naquele momento e que a avaliação técnica determinou que era adequado para a aprovação do produto. Nós estamos falando desse produto e a avaliação técnica, que relata todos os estudos apresentados, julgou que eles não eram suficientes para comprovar que o produto, com essa formulação, e aí eu destaco que não é necessário estudo com o produto, mas que com estudos que mostrem que nutrição enteral, porque nós estamos falando de nutrição enteral aqui, de composição similar, tem vantagens em relação, por exemplo, a um nutricionalmente completo. Porque depois ele é comercializado com esta vantagem. Ele tem que ter uma finalidade, uma comprovação de que ele é diferente e é eficaz para essa finalidade específica em comparação a um produto padrão, por exemplo, que nós conhecemos como nutricionalmente completo. Então, do que ela falou, o item da resolução, que é base para a avaliação de produtos de alimentos para a nutrição integral, ele diz aqui que os alimentos onde esse produto está classificado, ele deve ter comprovação técnico-científica da eficácia e da finalidade a que o produto se propõe. Cecília? Eu considero satisfeita para continuar com a indicação de negar provimento. Eu também, com base na explicação da área, estou entendendo que é o caminho. Mas, em todo caso, Jaime. A relatora. Genor. Bom, eu também acompanho, então está aprovado por unanimidade o voto da diretora relatora, no sentido de negar provimento ao recurso, manteram a decisão da área técnica originalmente publicada. Agradeço muito a presença da nossa colega e passamos, então, eu vou sugerir o seguinte: nós temos um processo, que é o item 2.2611, que ainda tem uma solicitação de sustentação oral. Né? É um processo de interesse da empresa Meisler Biofarma S.A. O produto
um recurso administrativo de deferimento de petição de inclusão de local de fabricação do fármaco. A empresa, na avaliação da Corec, não encaminhou o Drug Master File completo do fármaco para ser avaliado pela área técnica. No DMF apresentado, no recurso, houve uma nova informação referente às impurezas e à metodologia de quantificação das mesmas. Além disso, não foi apresentada discussão sobre possíveis alterações do perfil de impureza e validação do método de análise do fármaco. A sugestão da área técnica é de negar provimento ao recurso. E nós temos a nossa colega, que é a Leda Alvarenga. Boa noite, eu sou a Leda. Isso, com o tempo de 5 minutos para a sua exposição. Ok, eu trouxe uma apresentação em PowerPoint, mas devido ao tempo, acho que posso explicar sem a apresentação mesmo. Bom, primeiro, trata-se de um indeferimento, onde o técnico avaliou que alguns itens não foram cumpridos, né? Como o perfil comparativo de impurezas, que não foi enviado, que o perfil comparativo de impureza ele julgou que foi enviado incompleto, sem algumas informações como data, local. Isso não existe um regulamento da Anvisa que estabelece como esse tipo de relatório de perfil de impureza deve ser apresentado. Então, a gente julga que aqui poderia ter sido feita uma exigência. Vale ressaltar que esse processo não sofreu qualquer exigência, ele foi indeferido diretamente. E todos os outros itens, como apresentação de produtos intermediários na rota de síntese e discussão de impacto de eventuais alterações do perfil de impureza, não são aplicáveis porque não se trata de um processo, de um fármaco obtido por síntese, e sim por fermentação. Então, isso seria facilmente explicado para o técnico numa eventual exigência. Mas o item que eu julgo mais importante aqui é o que o técnico fala, que um dos solventes residuais, que é o DMF, tá acima do preconizado pela USP. Isso foi um equívoco na interpretação do técnico da monografia da USP. A monografia da USP, ela estabelece, para solventes residuais de classe 2, que é o caso desse DMF, que é esse solvente residual, ela estabelece duas opções para você estabelecer o limite desse solvente residual na fórmula do produto. Opção 1 ou 2. A gente escolheu a opção 1, que é o que está aqui na USP 32, na página 164 do Métodos Gerais, que você tem que fazer uma fórmula, você tem que aplicar uma fórmula para você determinar a concentração desse solvente residual no seu produto, onde é utilizado a exposição diária permitida. Esse dado é um dado da USP. A USP te fala qual é a exposição diária permitida para o solvente em questão. E você aplica aqui nessa formulação a dose do seu produto diária máxima, a dose diária máxima do produto, do medicamento. E aí você aplica isso na formulação e você obtém a concentração limite daquele solvente para o seu produto. Fazendo esse cálculo, que eu até trouxe aqui, mas pelo tempo talvez não seja necessário, aplicando o cálculo, a gente obtém um valor de 83.000 ppm para esse solvente residual e a especificação do fabricante é 5.000. Então, é evidente que o técnico não se atentou para essa explicação da formulação preconizada pela monografia aceita pela Anvisa, que é a farmacopeia americana. E, então, a gente entende que houve um equívoco na interpretação da monografia da USP. Né? Eu acredito que o técnico tenha julgado esse o item mais importante, por isso que, lógico, ultrapassar um limite de solvente residual, ele julgou isso tão importante que ele não fez sequer uma exigência para o processo, para os outros itens que seriam facilmente explicáveis numa justificativa, que não são aplicáveis, porque o processo anfotericina B ela não é obtida por síntese, sim por fermentação. Então, alguns itens do DMF não são aplicáveis, como a descrição de produtos intermediários e outros. Então, eu julgo aqui que houve um equívoco realmente na interpretação. Eu trouxe aqui todo o material para ajudar. Quem quiser, eu posso fazer o cálculo aqui. Eu trouxe, inclusive, a apresentação, se vocês quiserem, para explicar que houve realmente um equívoco de interpretação da monografia USP. Então, eu solicito que seja revisto
e que seja olhado com um pouco mais de rigor a monografia para perfeita interpretação da monografia mesmo aceita por essa agência. Bom, em relação às colocações da empresa, tem duas questões. A questão do DMF, e são as coincidências. A substância que gerou toda essa discussão é a dimetilformamida, cujo jargão também é DMF, né? Mas, de qualquer maneira, tem duas questões aí. Uma é esse cálculo do resíduo, e a outra questão é a apresentação do master file. Não é de todo verdade que a anfotericina B é originária de uma fonte de biotecnologia e fermentação. É um processo misto, e na parte que é síntese química, cabe a obrigação, compreendendo que o ponto de partida é a molécula oriunda do processo de fermentação, mas a partir dali, toda a exigência em relação ao processo de síntese é cabível, independentemente do que aconteceu anteriormente, né? Então, esse é um tema que, de fato, vai precisar ficar melhor esclarecido. Essa questão do cálculo, nós fizemos também a olhada depois da Corec, e aparentemente, por essa questão da dose diária, do que é o que está colocado na farmacopeia como limite, que está calculado acima da dose diária, gera uma dúvida. Eu já tinha, inclusive, pedido para comunicar a representante da empresa que o intuito nosso era no sentido de realmente retirar esse tema da pauta, para que pudéssemos refazer esses cálculos, a Corec, a área técnica e o próprio gabinete, para verificarmos se, de fato, o entendimento da área técnica da Corec não está equivocado, conforme tem sustentado a empresa. Eu até havia pedido, dizendo, olha, pode dispensar a representante da empresa, que nós vamos tirar da pauta. Mas achei importante, inclusive, porque a sua colocação reforça essa nossa preocupação. Eu estou pedindo aqui à diretoria colegiada para que eu retire esse tema, para poder esclarecer essa questão, principalmente do cálculo que ela está colocando, que aparentemente tem algum fundamento. Então, esse processo retornaria para uma próxima reunião. Você deve ser comunicada da pauta em uma reunião aberta, onde você pode novamente se manifestar. Ok, estou à disposição para qualquer esclarecimento. Só gostaria de frisar que a empresa não teve a oportunidade não recebemos nenhuma exigência para esse processo, e a gente não teve nenhuma oportunidade de esclarecer as dúvidas que o técnico teve na execução, na avaliação. Então, talvez em uma exigência a gente teria esclarecido para ele o que realmente não seria aplicável devido às características inerentes à obtenção da anfotericina, né? E é isso que eu gostaria de talvez colocar o técnico não tenha tido dúvidas, por isso que ele não fez a exigência. Nós estamos tendo dúvida agora, vamos retirar o processo e repautar e comunicar à empresa da maneira regimental. Tá bom? Okay. Muito obrigado. Aguardarei, obrigado. Bom, senhores diretores, eu vou fazer a sugestão. Nós temos ainda os itens... Dá licença, só para entender melhor, como que fica agora? O meu processo, ele volta para análise? O processo não foi julgado e ele volta para essa reunião com um parecer que vai ser feito pela relatoria, que é, no caso, ainda o diretor supervisor da área. Ok. Obrigada. Bom, nós temos itens a serem apreciados. O 2221, 2222, parece linha de ônibus do Rio de Janeiro. Tem uma música, inclusive, que é Expresso 222. Bom, aí tem o 2231 e depois do 2232 até o 2237. Da área de alimentos. Eu pergunto aos senhores diretores
que conhecem os processos e os votos e os fundamentos dos votos, se há alguma ressalva em relação a um desses processos. Não havendo ressalva, pergunto se há alguma manifestação contrária aos pareceres aí constantes distribuídos nas planilhas para os senhores. Não havendo, considero então os pareceres aprovados por unanimidade. Nós temos 2 processos da GGCOS, o 2241, 2242, e da mesma forma consulto aos senhores diretores se há alguma ressalva em relação a eles. Não havendo ressalva, peço autorização ao doutor Jaime para submeter os pareceres à votação e, havendo, pergunto se há alguma manifestação em contrário. Não havendo, considero os pareceres aprovados por unanimidade. E temos... Só apenas esclarecendo que em relação à GGCOS é uma revisão de decisões anteriores, não um recurso que está sendo julgado agora. Perfeito. Perfeito? Mas isso está claro nos memorandos que nós recebemos, o 193 de 2011 e o 205 de 2011, que constam no material apresentado aos diretores. Bom, e ainda temos os itens 2263, 2267 e 22... Peraí que a Eliana disse que eu passei aqui alguma coisa que não devia. 2252, não teve pedido, né? Não teve pedido. 2252... Então, mas o 2252 eu não estou falando ele porque tem a questão do retorno do Jaime, depois a gente retoma com ele. Os que já têm pareceres da área, que são o 2263, o 2267 e o 2269. O 11 foi o julgamento aqui da menina que eu retirei. Então, esses 3 processos da Corec GGMed, eu pergunto se há alguma ressalva, alguma manifestação por parte dos diretores. Não havendo, pergunto se há algum voto em contrário aos pareceres. Não havendo, considero aprovados por unanimidade. Aí retornamos ao item 2252, que estava sob vistas do Jaime, e eu, de pronto, abro a possibilidade, Jaime, se o assunto for muito complexo, diante da posição inicial e a sua, que a gente pode até julgar numa futura. Se não, passa a palavra e vamos adiante. Na verdade, a questão é simples. Tá? Vou ler até o voto aqui, porque o voto ele é autoexplicativo. Bom, é um recurso interposto contra uma decisão a empresa Octafarma Brasil Limitada. Esse processo está retornando depois de um pedido de vista que eu fiz. E trata-se de um recurso interposto com uma decisão de alteração de local de fabricação de medicamento com proposta de negar provimento feita pela Corec GGMed. O motivo exclusivo do indeferimento seria a não apresentação de CBPF pela empresa no processo de alteração do local de fabricação, no processo de alteração do registro, em descumprimento à exigência formulada pela Gerência Geral de Medicamentos. Consta do relatório da Corec. Ao consultar o sistema DataVisa, em 26/7/2011, o expediente de solicitação de certificação citado pela empresa, consta para esta solicitação de certificação o status de encerrada, com a presença de anotação informando que esse encerramento se deu em virtude da solicitação da empresa. Então, um pedido de certificação que teria sido posteriormente retirado ou pedido o cancelamento pela empresa. Em 28/7/2011, foi encaminhado o memorando 127/2011 Corec GGMed, expediente tal, à Gerência Geral de Inspeção, questionando sobre o real motivo do cancelamento da inspeção. E até a data de hoje, que na data então era 18/11/2011, não tinha havido resposta.
tendo em vista a informação do DataVisa e não ter havido comunicação por parte da GGIMP, o processo foi trazido para a diretoria colegiada com a sugestão, com a proposta de negar provimento ao pedido da empresa. Tendo em vista as circunstâncias, essa diretoria pediu vista do processo e consultou diretamente a GGIMP e obteve a informação de que, de fato, teria havido cancelamento da inspeção inicialmente requerida pela empresa. Tal fato, segundo resposta da GGIMP à referida consulta, teria ocorrido em função de questões administrativas da própria agência, decorrentes da então recente edição do Decreto 7446, de 1/3/2011, que trata do pagamento de diárias e passagens. Na mesma resposta, esclareceu a GGIMP que a empresa requereu nova inspeção e que esta já foi agendada para a semana de 12 a 16 de 3 de 2012, tendo sido, portanto, já iniciada no exato momento em que este recurso é novamente trazido para a deliberação da diretoria colegiada. Tendo em vista os fatos descritos acima, entendo que não há razão para que o pedido de alteração de local de fabricação de medicamentos seja negado exclusivamente em função da não apresentação da CBPF pelo interessado, considerando que a não realização oportuna da inspeção ocorreu por questões internas a esta agência e que a nova inspeção já foi agendada e está sendo realizada nesse exato momento. Dessa forma, posicione-se pelo retorno do processo à GGMed para que aguarde a conclusão da inspeção de boas práticas e conclua a avaliação do processo já de posse do resultado dessa inspeção. Bom, eu particularmente não tenho nenhuma ressalva à manifestação do Jaime. Cília. Genor. Bom, então aprovado por unanimidade o parecer do Dr. Jaime. Acho apenas, Jaime, que nós podíamos também fazer constar na decisão que a GGIMP, tão logo finalize esse processo, informe a GGMed para que o fluxo fique ajustado entre as duas áreas, né? Não vai ficar perguntando quando ficou pronto, não. Determina o processo, retorna a GMed e a GGIMP que comunique a GMed imediatamente após a conclusão do processo de inspeção e certificação ou não da planta. Sim. Cília com essa ressalva, Genor também, então aprovado por unanimidade com a inclusão por mim proposta. E desta maneira, às 20 horas desse memorável e glorioso dia, finalizamos essa reunião de diretoria colegiada. Eu não podia deixar de registrar, ao final da reunião, ainda com a transmissão ocorrendo, que essa é a última reunião aberta que a doutora Maria Cecília participa, né, e ela, com certeza, fará uma falta enorme na próxima reunião, viu, Cecília? Queria deixar um grande abraço para você aqui em público e o meu reconhecimento de tudo que nós aprendemos com você ao longo desse tempo. Queria compartilhar das palavras do Barbano e dizer para a Cecília que também nós vamos sentir a falta da presença dela aqui na diretoria colegiada, não só nas públicas, mas principalmente nas privadas e no dia a dia da nossa rotina de trabalho. E eu falo isso porque eu brincava com a Cecília que eu era neófito na vigilância sanitária, mas desde quando eu fui neófito, nós nos conhecemos quando ela estava na vigilância sanitária de Goiás e a gente teve a oportunidade de um trabalho muito importante na CITinha, na CITVisa, em várias outras discussões. Então, Cecília, eu só posso desejar para você uma boa sorte na sua nova vida e que cuide bem daquele sítio lá em Pirinópolis, que com certeza nós seremos obrigados a estar presente lá qualquer dia desses. Inspecionando, fazendo inspeção sanitária. Naquela cozinha, naquela cozinha que tem todos os requisitos de uma cozinha industrial. Parece até que foi desenhada por quem entende do assunto. Bom, então é isso. Obrigado, uma boa noite a todos. Ainda não.